Propósito. O que é? O que come? Do que vive? Para que serve? Oiê, meu nome é Lucimara Queiroz, sou coach e mentora de autoconhecimento. E hoje nós vamos falar como descobrir o seu propósito de vida. Uma pessoa que tem propósito de vida, ela tem vivacidade, ela tem alegria, ela sabe que é por algo maior, que tem um objetivo maior, ela tem tesão pela vida. Não só pela profissão. O propósito de vida não está ligado apenas à profissão que você exerce, mas uma missão maior. Sabe aquela pessoa que procrastina? Você já deve ter ouvido falar nessa palavra porque está super na moda. Tipo empurrar com a barriga? Então, essa pessoa não tem um propósito de vida, porque quando você tem um propósito, nada te segura. Você trabalha 12 horas, 14 horas porque tem um propósito maior, uma missão maior. Essa é a diferença. E quem não vive pelo propósito? Quem não vive pelo propósito, vive pelo salário, vive pelos filhos, vive contando os dias para chegar à sexta-feira, vive só pelo fim de semana. Quem não vive pelo propósito não tem uma alegria no que está fazendo ou no que faz, mesmo nas mínimas rotinas, porque sabe que tem um objetivo maior lá na frente. Mas Lu, eu não tenho propósito, vou morrer? Não. Lógico que não, tá tudo bem, só que possivelmente você vai pular de galho em galho, andar em círculo, ficar estagnada. Por quê? A insatisfação ela ocorre, vamos pensar em questão de trabalho. Estou insatisfeita, mudo de emprego, fico feliz 3 meses, depois do vazio volta. Ah, não estou infeliz no relacionamento, termina o relacionamento, começa outro relacionamento, porque normalmente é na sequência, dura 1 ano, 6 meses, daqui a pouco a insatisfação permanece a mesma. Então, viver com propósito ou deixar a vida me levar conforme o Zeca Pagodinho? Talvez você conheça a minha história, talvez não. Eu tive escola de cursos profissionalizantes por 14 anos. E esse foi o meu propósito, ajudar pessoas na região em que eu tinha a escola a profissionalizá-las. E tudo bem. Quando chegou nos últimos 2 anos, eu comecei a sentir que tinha algo errado. Desde o início eu estabelecia metas, eu atingia metas, estabelecia metas, mas o vazio interno continuava, a satisfação ela era temporária. E foi aí que, através do autoconhecimento, de técnicas terapêuticas, eu percebi que existia um mundo além, que existia infinitas possibilidades e que eu não estava limitada a nenhuma profissão só porque eu defini ela há 15 anos atrás. A gente muda, nós estamos num processo constante de mutação, não é? E tá tudo bem. O que não dá é para eu viver com aquele propósito e a hora que ele não faz mais sentido eu estar fadada a continuar com ele porque eu determinei. Nós estamos em constante movimento e isso faz total sentido. O processo não foi tão simples. Eu fiz curso, fiz artesanato, montei empresa, até eu entender qual era meu real propósito. Meu propósito é ajudar pessoas através do autoconhecimento a transformarem suas vidas de forma leve e criativa, onde elas estiverem, através das mentorias online e de cursos. Então, como na escola, eu continuo a ajudar, continuo sendo contribuição, continuo trabalhando para o desenvolvimento pessoal, porém com uma missão, com um propósito maior, a transformação interna. E é isso que me satisfaz e é isso que me move. Vou dar algumas dicas para vocês descobrirem qual é o seu propósito ou se você já está nele. Fica aí comigo. Quando a gente está dentro do propósito, a gente vive as nossas habilidades, a gente vive os nossos talentos, a gente tem prazer em fazer, porque é leve. Eu vou dar um exemplo. Eu faço planilhas financeiras, eu sei fazer, eu gosto, mas não é leve para mim. O fato de eu saber fazer não quer dizer que isso seja o meu propósito. Isso é algo que pode vir a ser contribuição às minhas mentoradas, mas não necessariamente é o meu propósito, porque não é algo leve para mim. Então você sabe se você está no seu propósito, se o que você faz é leve, se está dentro das habilidades do que você faz com facilidade. Você sabe se está vivendo com o seu propósito, congruente com o seu propósito, se o que você faz ou a empresa em que você trabalha coincide com os seus valores.
Então, por exemplo, empresa que contrata e demite 45 dias depois, só para serviço temporário. De repente não é meu valor e eu trabalho no RH, então eu tenho que fazer essa contratação e essa demissão. Então não coincide com o que eu acredito como correto. Logo, se eu trabalho numa empresa com essa característica, eu não estou seguindo o meu propósito. Poucas pessoas, gente, têm o privilégio de, quando criança, poder fazer uma infinidade de cursos para perceber e despertar as suas habilidades para chegar nos 17, com os 18 anos e prestar vestibular ciente do que quer. Infelizmente, né? E a maioria de nós, quando chegou nos 17 com 18, ou a gente prestou vestibular pensando na profissão que dava mais dinheiro, ou porque um familiar já tinha essa profissão, ou porque a gente idealizava a profissão, ou porque fomos fazendo. E quando a gente se deu conta, a gente prestou vestibular, fez faculdade, fez pós-graduação, mas não sabia nem o que estava fazendo no mundo, apenas recebendo salário e pagando contas. E aí a vida vira um martírio, uma luta, fica pesado, a fala fica assim: e aí, tudo bem? Ah, tô na luta. E aí, como foi o trabalho hoje? Ah, na luta, sabe? Levanta de manhã arrastando corrente. É porque eu não estou vivendo no meu propósito. Lu, mas quando você fala em propósito, é ser empreendedor? Não. Propósito é eu acreditar que eu estou sendo contribuição para o universo, é algo maior, é algo para a vida, tem que fazer sentido com a minha essência. E, gente, tem gente que acha que quando encontrar o propósito vai aparecer um letreiro lá com a frase do propósito, que vai ser um show. Não. O propósito é algo que você aos poucos vai experimentando e isso vem daqui de dentro. O que você percebe é uma motivação, um motivo para ação maior, um motivo para acordar de manhã, um motivo para trabalhar 10, 12, 15 horas, um motivo maior. Aí você sabe que você encontrou o seu propósito. Mas isso não diz respeito aos outros, diz respeito a você, a como você se sente, as suas ações do cotidiano. Lu, mas eu não tenho propósito. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E como eu faço? Agora vem as dicas. Eu vou dar algumas dicas para vocês, 6 dicas de como ficar aberta e atenta a qual é seu propósito. Segue aí. Lembra que eu falei para vocês que quando eu estava com a escola, eu acreditava que aquele era meu propósito, mas existia uma insatisfação. E o que eu fiz durante alguns anos? Eu fui dar aula, dei aula no Senac, fui dar consultoria, mesmo tendo a empresa, para sentir quais eram as outras possibilidades. Então o propósito a gente não descobre deitado, olhando para o teto, estagnado, fazendo sempre as mesmas coisas. A gente descobre fazendo. Então a gente vai fazendo e sentindo. Então eu fui para até bordado, eu fui fazer, mas por quê? Porque despertou em mim o processo da arte terapia, que é uma ferramenta maravilhosa que eu utilizo nas minhas mentorias. Então, todas as minhas ferramentas vêm baseado na ação, na experimentação, nos movimentos que eu fiz. Então, o propósito você descobre fazendo. Agora, tô no fim de semana, descansando, tô no banho, às vezes é aí que vem alguns insights. Fique atento aos sinais, perceba o que aparece sempre na sua frente, as falas, as pessoas. Fica conectado com o hoje, com o agora. Porque quando eu estou num movimento de ação, os insights vêm na hora da reflexão, na tranquilidade, no fim de semana no sítio, quando você menos espera. Fique atenta, porque você está na busca. Então o universo vai te dar sinais. Essa é a dica número 1. Talentos. Quando eu tenho um propósito, quando eu trabalho com um propósito, lembra que eu falei? Eu utilizo minhas habilidades. Então perceba seus talentos, mas perceba com atenção. Então às vezes eu gosto demais de animais. Quem sabe o meu propósito, minha missão de vida não é cuidar de animais. No fim de semana, por exemplo, banho e tosa. Fica atento às suas habilidades e aos seus talentos. Valorize. Às vezes é cozinhar e isso se torna uma habilidade de uma profissão futura. Artesanato. Gente, o artesanato hoje está cada vez mais em alta, porque é muito mais do que uma peça pronta. É algo que tem uma energia e um amor feito e dedicado àquela peça.
Quem sabe essa não é a sua habilidade? Quem sabe o seu propósito não é esse? Na rotina, no dia a dia, às vezes é difícil a gente ter essa percepção. Então quebra padrão, gente, quebra. Sabe, se você vai trabalhar todo dia pela mesma rua, muda a rua, muda de quadra, muda o caminho, muda o roteiro, faça coisas diferentes aos fins de semana, quebre padrão, quebre a rotina, sabe, mude, porque quando você muda, você respira novos ares, você fica aberto a mais possibilidades. Então não fique estagnado naquela rotina, levanta, trabalha, volta, toma banho, janta, deita, dorme, levanta, trabalha e fica esperando ansiosa pela sexta-feira. Quebra essa rotina, transforma o teu hoje em algo prazeroso, assim você está aberto ao propósito, porque o propósito, lembra, é viver com tesão, com alegria, com determinação. E a terceira é, quebra a rotina, sai do padrão, sabe essa coisa de levanta, vai trabalhar, volta, toma banho, janta, dorme, parece um robô esperando a sexta-feira à noite para viver. Quebra esse padrão, muda o itinerário do trabalho, transforma o seu hoje no melhor possível, coloca um vasinho de flor na sua mesa de trabalho, sabe, muda a cor do batom, transforma a sua rotina, porque o propósito ele vai vir do movimento, da ação, não da estagnação. Só que se eu tiver o tempo inteiro andando em círculo, eu estou no mesmo lugar, eu estou parada. Então quebra esta rotina e aí fique aberto que o universo vai trazer a resposta para você. A quarta dica, gente, diga com quem andas que direi quem és. Se eu trabalho em algo, convivo com um determinado grupo de pessoas e eu não consigo me encontrar ou encontrar o meu propósito, começa a conhecer outras pessoas. Fica aberta a possibilidades e aí eu posso conhecer aonde? Em grupos, em cursos, em treinamentos, se conecta com outros mundos, assim você se conecta com novas possibilidades. Se você está convivendo com pessoas que a fala é sempre assim mesmo, tá tudo ruim, porque o governo, porque o universo, porque o tempo passa, porque não dá tempo para nada, porque é melhor não mexer com quem tá quieto, como é que você vai ser diferente? Você vai contra a correnteza? Não dá. Então, diga com quem andas que direi quem és. Ande com pessoas que têm ou que estão na busca ou na mesma busca que você. Ou ande com pessoas que apoiem você nessa busca, porque é possível. Eu garanto isso para vocês. Se questione. Quando você diz que odeia o seu trabalho, você odeia mesmo o seu trabalho? Será que ele não é seu propósito? Porque às vezes não é o trabalho que você odeia, é o local, é o calor do local, é o grupo de pessoas que trabalham com você. Então, cuidado, porque às vezes você está no seu propósito, mas você não enxerga ele em função das outras questões que te possibilita de ver, que está te amarrando de alguma forma. Então, se questione. Quando você disser não estou feliz em quê? Exatamente. Que área? Por quê? Se questione. E a sexta dica é: viva a vida e tenha orgulho de ser você, de ser quem é. Tenha orgulho de dizer qual é seu propósito, aqui você veio e tá tudo bem mudar. Já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ficar parado, estagnado e reclamando. Portanto, permita-se ser você, porque isso é viver com um propósito. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha, me segue nos outros canais e até a próxima!